Virginianos, meus amores, sejam bem-vindos. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura e a leitura de hoje é a dos solteiros. Vamos saber se tem alguém especial para chegar, né, na tua vida, se você vai conhecer alguém especial ou se você vai conhecer alguém problemático. Se for furada, já vou te contar logo, tá? Para você ficar de olho, deixa comigo. Ai, meus amores, vamos lá. Ó. Lembrando que é para Virgem, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, que é para homem e mulher, basta você adaptar. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá, vamos à leitura de vocês. Solteiros, tem alguém especial para chegar nos teus caminhos? Vamos saber, se tiver, a gente procura saber aí o máximo de informações possíveis sobre essa pessoa. Deixa eu prender aqui, o microfone tá soltando. Eita! Olha só, aqui embaixo você tem a mulher. Meus amores, aqui, virginianos, não tem furada para vocês não, tá? Definitivamente não tem furada, pelo contrário, tá? Tem alguém que chega para fazer a diferença na tua vida. Por que você tá falando isso, Cris? Olha só que coisa bacana. Essa pessoa, tá? Que você vai conhecer, aqui veio representado pelo chefe, né? Pelo cacique. Eu vejo que é uma pessoa que enfrentou muitas batalhas, tá? Podia estar batalhando em prol de um grupo, de uma comunidade, tá? Ou é alguém que estava batalhando para consolidar o próprio negócio. E se for uma questão que envolva o próprio negócio, eu vejo que essa pessoa enfrentou muita dificuldade, disputa, concorrência, foi pesado, mas aqui é alguém que tem uma personalidade forte, que não desiste mediante as dificuldades. E é muito assim, alguém que não tem medo, sabe? Alguém que quando tá certo assim com relação a algo, botou uma coisa na cabeça, essa pessoa vai até o fim. E aqui ele batalhou por esse espaço, por esse lugar, por essa posição, por esse cargo, pela consolidação desse projeto, tá? Para reerguer ou erguer uma empresa, que aqui pode sim ter sido alguém que... Aqui tem muita energia de... Eu sinto muito pessoas que têm o próprio negócio e que podem ter passado por um período assim de baixa por conta de concorrência, teve que se desdobrar, contar com o auxílio de outras pessoas. Isso também pode ter gerado conflito, tá? Eu vejo alguém que assim teve muitos problemas na vida e assim com muita gente, tá? E a pessoa não desistiu e conseguiu. Então, quando você conhecer essa pessoa, ela tá saindo de uma fase assim de muitos conflitos, mas também de muito combate, tá? E ele ou ela tem esse espírito forte de liderança. Essa pessoa conseguiu realizar algo importante e quando ela chega na tua vida, ela chega nessa posição, tá? De realmente de líder de um projeto, conseguiu ser o líder da comunidade, ou conseguiu alcançar esse posto no trabalho de liderança,
ou mesmo ele conseguiu reerguer esse comércio, tá? Essa estrutura que ele estava tentando levantar. Aqui eu vejo que é alguém que pode gerenciar muitos funcionários. É alguém que lida com muitas pessoas, tá? Muita gente. E ele tem papel de. Ele é superior, tá? Nesse grupo. E ele conquistou. Então, quando ele chegar, ele já tem algo, tá? Ele já tem alguma estrutura. Ele tá numa fase mais bacana da vida dele, com muitas responsabilidades, porque todo chefe, todo líder, quem tá à frente de qualquer coisa, né, tem nas mãos muita responsabilidade. Pode ter algumas questões ligadas assim à conduta do qual ele ou ela tenha que se preservar, porque é uma pessoa muito vista, muito observada. Então, óbvio que, né, muita gente quer o lugar da pessoa, então eu vejo que é alguém que está sempre muito atento, tá meio que fica sempre meio que receoso a gente nova que chega. É uma pessoa muito segura e que, assim, tá nessa fase e vai querer um relacionamento sério. Parece que ele conquistou algo importante, ele pode oferecer estrutura para ter um relacionamento. Então eu vejo que, assim, tudo que ocupava muita mente e o tempo dessa pessoa meio que já foi superado, tá entendendo? Ele ou ela já passou pela fase mais difícil, que é aquela fase da construção ou da fase da disputa, sabe? Da fase de muito trabalho, muito esforço. Eu vejo até assim um certo desgaste. Agora é a fase realmente da comemoração. A comemoração por ter alcançado esse feito. Então, aqui é alguém que tem uma estrutura que foi fortalecida ao longo do tempo devido às experiências que passou, tá? É uma pessoa que tem uma forte personalidade, que tem uma conduta muito bacana, tá? Que tem uma postura, pode ser uma questão ligada assim à moral, a respeito, uma pessoa que se impõe muito, tá? Dentro do lado negativo, é uma pessoa teimosa, é uma pessoa autoritária, é uma pessoa que gosta que, sabe, todo mundo faça as coisas do jeito dele ou dela. É porque tá acostumado com essa coisa de gerenciar muita gente, e aí parece que para estar à frente, entendeu? Você tem sempre que manter uma certa postura, senão as pessoas te atropelam. E por ele vir, né, dessa batalha, vir exercendo esse papel há muito tempo aí, brigando por esse lugar e tal, então isso já te deixa mais reativo, né? Quando você alcança, aí você quer estabelecer aquela postura para não dar margem para que ninguém venha querer, né, se aproveitar de algo ou tentar te passar para trás. Então ele tem essa coisa que no primeiro momento você pode achar alguém meio frio ou alguém muito duro, tá? Eu sinto muito duro, às vezes um pouco autoritário, a forma como dita as regras, tá entendendo? Eu vejo que no lado negativo ele tem muito essa coisa do eu, tá? Tem muito essa coisa do eu, ele ou ela. Tem uma certa vaidade com relação a isso. Acho que tá muito com isso que acontece. Às vezes, quando uma pessoa briga muito por uma posição também, e ela alcança, às vezes para ela é uma questão assim de honra ser tratado como tal. Sabe aquele cara que precisa ouvir dos funcionários? O doutor precisa disso, o doutor precisa daquilo. É mais ou menos isso, tá entendendo? É uma pessoa que às vezes pode passar um certo ar de soberba. Ele não é soberbo, mas às vezes passa porque pode falar muito com relação a isso que possui, ou ao cargo que ocupa, ou à formação que conquistou. Pode ser uma questão ligada à formação também, tá? Sabe? Por exemplo, aquela pessoa que lutou pra caramba pra conseguir ser um juiz. Porque, gente, aqui, muita gente que tá sintonizada vai encontrar a pessoa que é, né, patente alta. E assim, por exemplo, um cara que lutou muito, 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 lutou contra tudo, contra todas as dificuldades do mundo para se tornar um juiz, um exemplo. Para ele é muito importante que a pessoa chegar num lugar e ser reconhecido, as pessoas o tratarem com muito respeito,
Porque tem essa questão de ter sempre sonhado em estar nessa posição e ter se esforçado, um absurdo para aquilo, tá? Então, alguém, eu sinto que ele não aceita mais ser mais um na multidão, assim, entendeu? E não é que ele precisa de holofote, não é aquele cara que, nossa, é um cara que quer ser 100% das atenções, quer aparecer. Não, não é o seu centro das atenções, mas ele precisa, quando tá num lugar, que as pessoas o tratem com respeito ou que tenha para ele um tratamento diferenciado. Tem isso, tá? Você pode falar, é uma questão de ego, pode ser também, mas é a pessoa que sabe, né, tudo que ela passou, então, não sei, eu vejo isso muito marcante na energia dessa pessoa, tá? Eu vejo essa questão, assim, vindo muito forte. E aqui tá me falando, tá? Que, gente, por alguns casos você pode conhecer alguém que pode ser um seu chefe, tá? Porque aqui é o chefe. Então, assim, você pode ser convidada para participar de algum tipo de trabalho que envolva um grupo, alguma organização grande. E aí você vai conhecer o chefe ou o líder, né? A pessoa que está à frente. Pode ser ele ou ela aqui, tá? Para outros casos, você pode conhecer essa pessoa. Ah, tá. Vamos lá. Em alguns casos, você pode conhecer essa pessoa em algum evento, alguma comemoração, mas aqui para quem vai conhecer numa. Porque tem gente que vai conhecer no trabalho, vai ser chamado para algum trabalho, ele é líder ou chefe. Agora, para outros, vão conhecer em algum evento. Pode ser algum evento. Algum evento que tem muita gente, tá? Alguma comemoração, algum evento que tem muita gente. E nesse lugar é como se fosse algo relacionado a um grupo. Ah, pode ser uma formatura de alguém. Pode ser que você seja convidado para ir na formatura de alguém. Pode ser isso. Formatura de alguém. Comemoração do trabalho, alguma confraternização. Sabe aquela coisa que às vezes a galera do trabalho vai sair para comemorar algo após o expediente? E aí você vai nesse determinado lugar, chega lá, você encontra alguém que pode não ter nada a ver com o seu trabalho. Pode ser alguém que é um chefe de uma outra empresa, mas estava lá naquele dia. Mas você só conheceu porque você estava numa comemoração do pessoal do trabalho, tá? Tem algum vínculo com isso. Para outros, você vai conhecer essa pessoa, pode ser em algum retiro espiritual ou em algum lugar que envolva a terapia alternativa, tá? Essa pessoa, eu vejo que ela chega na tua vida para ser o teu complemento, tá? Eu vejo que assim, você auxilia muito essa pessoa num processo de recuperação por conta do reflexo dessa caminhada dela. Ah, olha só, tem alguma coisa relacionada à caminhada dessa pessoa, tá? Que pode ter afetado a saúde dela, saúde física mesmo, tá? Exemplo disso, vamos lá. Às vezes é alguém que para alcançar esse posto ou para se formar, sei lá o que foi, virava noites de sono, não se alimentava direito. Aqui tem muito uma questão de independência, então pode ser alguém que mora sozinho há muito tempo, então às vezes não se alimentava direito, não cuidava da saúde, tá? Então sabe, a pessoa batalha, 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 pá, quando alcançou o que gostaria, tá enfrentando alguns conflitos com relação à saúde, ele tem alguns probleminhas. Eu vejo que de alguma forma você vai auxiliá-lo ao longo desse processo, tá? Ou você vai ser a pessoa parceira que vai estar ao lado dele ou dela no tratamento. Não vejo que seja questão aqui ligada à saúde, nada que seja algo assim absurdo, uma doença que sabe que não. Eu vejo mais algo associado a descuidos ao longo do processo, tá? Ao longo do processo para ele atingir esse lugar, tá? Onde ele está hoje. Então, são coisas simples, é algum tratamento, mas o teu apoio para essa pessoa vai valer muito, tá? Vai ajudar ela a se recuperar mais rápido. Para alguns casos aqui pode ser uma pessoa muito espiritualizada, para alguns casos não, para todos. É uma pessoa muito espiritualizada, tá? Muito espiritualizada. E ela pode fazer uso de alguma técnica que envolva
florais, terapia alternativa, tá? Pode ser alguém que aprecia muita meditação, para quê? Para acalmar os pensamentos, porque é uma pessoa que ela é muito criativa e ela tem muita coisa na cabeça, ela tem que processar muitas informações, então às vezes ela precisa desacelerar os pensamentos, tá? Então ela pode usar do auxílio de meditação, terapias, me fala de florais, tá? Em alguns casos pode ser alguém que frequenta algum tipo de religião, onde ele ou ela tenha muita afinidade com o líder religioso, tá? E tá se utilizando também de técnicas especiais para tratar algo com relação à mente, tá? Ele está fazendo algum tipo de tratamento nesse sentido. Você encontra, ok, vocês se associam, você ajuda, a tua parceria o auxilia, né, nesse processo. E essa pessoa vai se apegar muito a você por conta disso. Parece que aqui vai ter muita conversa com relação a essas técnicas, tá? Que ele ou ela utiliza. Gente, olha só, vou falar uma coisa aqui, mas isso é para uma minoria, tá? Pelo amor, é minoria, tá? Aqui, para alguns casos, essa pessoa, devido a tudo que ela passou, ela tem uma dificuldade muito, mas muito grande de desacelerar a mente, tá? Então, às vezes não consegue dormir, não consegue mesmo desfocar do trabalho, e pode ser alguém que faz uso, além de tudo que eu falei, pode fazer uso de alguma coisa para desfocar um pouco da realidade, tá? Então, assim, às vezes é alguém que fuma alguma erva, né, para poder, sabe, desacelerar um pouco, ou toma algo. Para alguns casos também pode ser alguém que se converteu a alguma seita, pode estar fazendo uso de algo do tipo Santo Daime. Tem alguma coisa que é meio alucinógeno, tá? Mas assim, é aquele tipo de prática, né, que a maioria das pessoas vai ter preconceito porque não conhece a fundo, entendeu? Para ele ou ela faz muito sentido, vejo que é uma pessoa muito inteligente, para ele ou ela tá dando certo, então cada um na sua, tá? Então eu vejo que essa pessoa, você vai estar ao lado dela nesse processo. Vocês vão se encaixar completamente, tá? Essa é uma carta que me fala muito de chama e gêmeas. Aqui eu vejo realmente uma conexão espiritual. É como se ela fosse bater o olho em você e falar: opa, sim, essa é a mulher, tá? Aqui vai ter uma identificação assim de cara, vai rolar assim uma química de cara. Vocês são o complemento um do outro, e isso significa o quê? Que existem diferenças entre vocês, mas é como se um tivesse plenas condições de se adaptar ao ritmo do outro, e vocês vão funcionar muito bem juntos, vocês vão encaixar, tá? Mesmo tendo suas diferenças. E essa pessoa traz equilíbrio para a tua vida, tá? Pode estar associado à parte emocional para alguns de vocês, tá? Trazer um equilíbrio na parte emocional pode ser que te auxilie na superação de alguma ferida de outros relacionamentos, mas aqui tá nessa posição tá me falando muito de problemas associados à vida mesmo, tá? Pode ser que você esteja enfrentando algum tipo de conflito, pequenos conflitos, e eu vejo que essa pessoa vai te ajudar a superar. Aqui é a carta da superação. Essa pessoa traz um equilíbrio para que você supere os pequenos obstáculos aí, tá? Para ter uma vida realmente estabilizada. Eu sinto muito como é como se fosse mesmo esse lance de uma parceria, tá entendendo? Que um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Mas você também é uma pessoa muito inteligente. Aqui pode ter uma soma de ideias, tá? E um objetivo em comum, onde a soma de ideias faz com que vocês se movam rapidamente em busca da consolidação desse sonho. Você pode ter um objetivo, tá? Um sonho de vida, essa pessoa tem outro. De formas diferentes, vocês querem chegar ao mesmo lugar, tá? Então, assim, vocês encontram aí uma forma de
meio que adaptar as expectativas de um e de outro, para que juntos vocês possam fazer isso acontecer. Quando você bater o olho nessa pessoa, tá? Tu vai sentir no teu íntimo que é a pessoa para você, assim. Mas eu vejo o teu olhar muito voltado para os atributos dela. Como assim, Cris? Olha só a diferença, né? Quando ela bater o olho em você, ela vai sentir um negócio assim como uma química, uma atração, sabe? Nossa, tem alguma coisa especial nessa pessoa, quero conhecer mais essa pessoa, sabe? Quando eu falo química, quando eu falo atração, não estou falando de sexualidade. Não estou falando uma coisa ligada ao físico, ao exterior. Ok, vai te ver também muito bela, mas tá mais associado assim a tua postura que se que se difere dos demais, porque vocês vão se conhecer num meio onde tem muita gente, tá? Então tu vai ter alguma coisa ali de diferente que vai chamar a atenção dessa pessoa, ela vai querer te conhecer melhor. Eu vejo que já da tua parte, a iniciativa vai partir da pessoa. E quando você começar a conversar com a pessoa, vai ser através do que ela for te mostrando. É como se fosse assim, através da forma como a qual ela vai se abrindo, se revelando, tá entendendo? Quanto mais você tem clareza com relação à vida dela, mais atração você vai sentindo por ela. Parece que a tua atração vai ser despertada a partir de pode ser interesses em comum, pode ser coisas relacionadas ao trabalho dela, coisas que ela vai te contar da vida dela, vai surgindo um interesse, você vai conhecendo, você vai admirar, por exemplo, a postura. Eu não vejo você batendo o olho, meu Deus, que cara gostosão, cara, esse homem agora para mim. Não vejo isso da tua parte, eu vejo algo que vai despertando à medida em que ela vai partilhando contigo. Da parte dela, é como se fosse uma curiosidade, algo que chama, você atrai, tem alguma coisa em você que ela vê diferente das outras pessoas que ela não sabe identificar o que é. Então ela só sente vontade de saber mais, mais e mais. É como se a tua energia atraísse essa pessoa, tá? A tua energia. Então aqui vai ter algo bem bacana, tá? Olha que legal. Cortei e saiu pra gente o 2 de água e o 6 de terra. Aqui vai ser recíproco e vai ser uma relação muito equilibrada. Muito, muito equilibrada. Porque é mais ou menos assim: se um tem mais a oferecer num ponto, o outro tem muito a oferecer no outro. É como se ninguém devesse nada a ninguém, sabe? É aquela coisa, por exemplo, um tem muito dinheiro, mas o outro tem as ideias necessárias para que algo dê certo. É uma soma, é um conjunto. Tá entendendo? Um, sei lá, lida muito bem com questão de estruturação de relacionamento, do relacionamento. E o outro tem mais algo ligado a prover recursos para que aquilo deliga. Entendeu? Eu tô só dando exemplos, mas é como se fosse assim, puxa mais para um lado, o outro para o outro, mas vocês têm um cruzamento que funciona, tá entendendo? E só funciona por quê? Porque a entrega, ela é na mesma medida. É tudo muito bem equilibrado, mesmo que cada um se doe de uma maneira, tá entendendo? É recíproco, tá? Aqui a troca emocional é recíproca e também me confirma, tá, que é essa pessoa que vai tomar a iniciativa, porque foi ele que abraçou aqui a mulher por trás. Vai ser a pessoa que vai te notar primeiro, tá? É a pessoa que vai fazer o movimento de ir até você. Mais uma vez aqui.
Nossa, os enamorados. Gente, olha só, vocês viram o quanto eu embaralhei. De novo, seis de terra. Um relacionamento de aprendizado, tá? De cooperação mútua, muito sentimento envolvido. Aqui não tem uma coisa ligada assim. Lembra que eu falei aquela questão de algo ligado ao corpo, de uma atração muito forte. Olha isso, com relação ao corpo e tudo mais. Aqui não. Aqui tem mais uma atração intelectual entre vocês. Tem algo muito ligado a essa coisa do que você espera. É como se fosse algo assim. O que você espera da vida me fascina. Ou o que você quer construir, nossa, eu quero fazer parte. É como se você fosse estar fascinada pode ser pela filosofia de vida, pode ser pelos ideais, tá? Pelo planejamento. Às vezes é um cara muito tá buscando uma estrutura muito sólida aqui. Eu vejo um cara muito pé no chão, muito esclarecido e muito inteligente. É um cara muito equilibrado. Ele vem cercado aqui, né, por duas cartas que falam de muito equilíbrio. Ele não chegou onde chegou à toa, né? Então eu vejo que é isso que vai fascinar. Olha essa mulher aqui atrás do biombo, observando, né? Meio que observando assim, escondidinha. É como se você fosse ficar muito fascinada, querendo entender mais, de uma maneira mais discreta. Eu vejo que você não vai ser aquele tipo de pessoa que você vai sentir a conexão, mas você não vai ser o tipo de pessoa que vai logo se declarar, ou que sabe, que já vai abrir a guarda. Engraçado isso, porque geralmente nas leituras, né? Às vezes a gente vê mais da parte da outra pessoa, né? Que quer ir devagar. Aqui você vai querendo ir devagar, vai querendo observar. E é o que você vai descobrindo da pessoa que vai alimentando esse desejo de se doar, né? Onde você abre o coração, porque aqui tem uma forte conexão emocional, tem uma troca satisfatória. Então eu vejo que isso se desenvolve, tá? A partir do que você vê, do equilíbrio que você enxerga na vida dessa pessoa, na forma como ela administra, seja as empresas, seja a própria vida, seja a casa dela, tá? Então, assim, até a parte com relação à forma como ele ou ela administra os recursos, eu vejo que também vai, de uma certa forma, te fascinar e pode ser que também te gere confiança. Né? A partir daí você se abra, se permita. A pessoa não, a pessoa vai bater o olho, é como se ela já captasse assim, é ela, sabe? É ela. Por parte da pessoa tem isso. Os enamorados também me falam muito dessa questão. Nossa, os enamorados com o sol e a lua. É como se essa pessoa olhou para você e ela sente isso. Ela sente assim, pô, encontrei a pessoa que vai fazer a diferença na minha vida. É um relacionamento de muito aprendizado, tá? Vocês vão aprender muito um com o outro. Tem uma troca intelectual aqui, ó, de uma relevância extrema, extrema, e a intuição dessa pessoa aponta para você, assim. Ela sente no coração e ela tem essa intuição muito forte. Eu te falei que é uma pessoa muito espiritualizada, tá? É uma pessoa mais racional e por alguma razão a racionalidade dela vai gerar confiança em você. Então, não sei se você tem mais atração por pessoas racionais ou se você está buscando uma pessoa mais racional. Eu vejo que a racionalidade, o intelecto dela vai te despertar, tá? E eu vejo realmente aqui, ó, tudo para dar certo. Uma carta que fala de troca. Aqui em cima tem os enamorados, tá? Então tem uma troca emocional bacana, reciprocidade, equilíbrio. Uma pessoa generosa que vai querer te trazer para o universo dela, tá? E vai querer te auxiliar a superar algum obstáculo, alguma situação difícil na tua vida. Pode ser que ele ou ela te ajude, né? Como é uma pessoa muito inteligente, com boas ideias, com indicações, assim e tal. Ou pode ser, deixa eu ver, uma troca, né? Tem duas cartas de terra falando de troca, de equilíbrio, de generosidade. Pode ser até alguém que te ajude realmente a solucionar o problema, que assuma o problema, tá? Então aqui eu vejo que é uma pessoa muito justa também,
tá? Muito, muito justa. E eu vejo que essa pessoa, você não vai ter dúvidas, você não terá dúvidas quanto ao caráter dela. A partir do momento que você penetrar mais o universo da pessoa, participar da vida dela, tá? Eu vejo você observando muito, então é como se você realmente fosse se permitir, mas para ver, para se, né, se integrar, para se inteirar, né, dos assuntos, de como ela vive, de como ela pensa, você vai gostar muito do que você vai ver aqui, tá? Pode ser que você conheça alguém de signos de Aquário, de Gêmeos, tem uma Vênus em Câncer ali, tem Áries aqui, só tem uma Lua em Touro, tá? Então pode ser que você conheça alguém que tenha um desses signos ou que tenha esses signos mais fortes no mapa dessa pessoa. Tá mais forte ali Aquário, tá? Uma pessoa mais racional, mais fria, mas parece que você não vai ver muito problema nisso. Sabe o que eu tô sentindo? Eu vou partilhar com vocês algo aqui bem particular. O que eu tô sentindo é que é uma pessoa que pode aparentar ser um pouquinho mais fria, porque ela é muito racional e ela é muito pé no chão, e ela tá acostumada com essa coisa, essa troca de relações humanas, que essa coisa que ela conversa, fala com muita gente, gerencia muitas pessoas, comanda pessoas, então ela tá sempre trocando, né, com pessoas. É como se ela já tivesse visto de tudo na vida. Sabe quando você já viu todo tipo de gente? Do pior, né, ao melhor. Mas é como se ela tivesse conhecido todo tipo de gente. Então, ela bate o olho, ela já assim, né, já faz uma leitura com relação à pessoa, ela já saca as pessoas muito rápido, mas é devido às experiências que ela teve na vida dela. Então, por ela ser assim, é uma pessoa que tem muita sabedoria, tá? Pode parecer um pouco fria, mas não, ela tá ali analisando os fatos, ela é muito rápida nas conclusões dela, tá? Ela pensa muito rápido, ela tem respostas muito bem embasadas, sabe? Tudo que ela fala é com muita propriedade, assim. É uma pessoa muito, ela vai passar essa inteligência e ela vai passar assim para você muitas certezas, tá? Com relação a isso que ela busca para a vida dela. Então parece que você vai olhar para a pessoa, tá? E você não vai ver alguém que é tão emocional que às vezes se deixa levar, cai numa ilusão com alguém, trai, ou tem conflitos emocionais, some, ou não sei o que. Não, porque é uma pessoa muito prática. Ela não tem nem tempo para muito romantismo na vida dela, porque a vida dela é agitada, é corrida. Então parece que você vai ver alguém que você vai sentir uma firmeza de tipo assim, quando ele fala, opa, deixa que eu resolvo, ele vai resolver. Se ele fala, ó, vamos fazer isso, ele vai fazer. Ele vai cumprir, entendeu? Porque ele não tem nem tempo para ficar com oscilações emocionais e não saber o que quer ver, porque para ele é como se, pô, tempo é dinheiro, então ele tem que ser muito objetivo sempre e principalmente é alguém que não fica desperdiçando tempo à toa. Então parece que isso, de alguma forma, para você vai refletir como eu posso confiar nisso aqui, eu vou passar bem ao lado da pessoa. E principalmente, você tinha o Sol e a Lua ali e os enamorados, tá? Você vai sentir muita responsabilidade emocional por parte da pessoa. Eu vejo que isso também para você vai fazer muito sentido no teu momento, tá? São as informações ali que as cartas me passaram. Então é isso, tá? Tentei explicar para vocês assim esse finalzinho da melhor maneira possível, mas é porque às vezes a gente sente algo, a gente sabe direitinho o que a gente quer falar, mas sabe quando você não encontra às vezes as palavras certas para poder traduzir para o outro aquilo que você está vendo e aquilo que você está sentindo? É mais ou menos isso, tá? Mas eu tentei ali da melhor maneira de explicar. Espero que seja aqui um encontro maravilhoso. Volta aqui depois e me dá o teu retorno, tá? De como as coisas se desenrolaram quando você conhecer esse ser de luz. Eu principalmente fiquei muito curiosa com relação a isso que você vai sentir com relação à parte racional dele ou dela te gerar confiança, tá?
É isso. Beijinho, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.